Fala, curiosos! Tudo bem com vocês? Bem-vindo à Área Curiosa. Eu sou Davi Costa. E bem curiosos, quem nunca ouviu falar no Superman, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Aquaman, Capitão América, Homem de Ferro, Hulk e entre outros super-heróis, que são conhecidos por serem personagens que lutam contra os super-vilões para deter os seus planos malignos. E com o tempo, os super-heróis eles foram evoluindo e seus criadores foram renovando mais e mais as suas histórias. Tanto que nas histórias que algumas pessoas já conhecem hoje em dia, os super-heróis eles chegam até a ser super-vilões. E alguns deles chegam até a serem piores do que os super-vilões que eles costumam enfrentar. E é aí onde eu quero chegar, pequeno curioso. No vídeo de hoje nós vamos conhecer as versões mais insanas dos super-heróis. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e aproveita para se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. E a primeira versão que vocês vão conhecer é a versão mais maligna do Batman, sendo considerada a pior entre todas as versões do Cavaleiro das Trevas, o Batman que ri. Tudo começou na Terra -22, onde o palhaço do crime, o Coringa, descobriu que o Bruce Wayne é o Batman. Com isso, ele começa um massacre em Gotham. Ele mata os outros arqui-inimigos do Batman, mata também até o comissário Gordon, que é um dos seus aliados e o mais confiante entre eles. E em seguida ele começou a sequestrar o povo de Gotham. Liberou a toxina que transformou ele no Coringa para todo o povo de Gotham. No momento em que o Batman foi tentar impedi-lo, ele é capturado. E o palhaço do crime começa a mexer com a sua cabeça, matando um casal no mesmo beco em que os pais dele foram assassinados. Nesse momento, uma criança fica órfã. E ele, vendo aquilo, deixou ele mais enfurecido. E ele ficou fora de si quando o Coringa ele ainda matou essa criança na frente dele. Isso foi um momento exato para o Batman ele não ter mais escolha a não ser matar o Coringa, quebrando o seu pescoço. Nesse mesmo momento começa a sair uma substância pura. Essa substância estava dentro do cadáver do palhaço do crime. No momento em que o Batman começou a inalar aquilo ali, aos poucos ele foi perdendo o raciocínio e quando percebeu que a substância era irreversível, já era tarde demais. E com a mente totalmente insana, fora de si, ele matou todos os membros da Liga da Justiça, transformou seu filho e outras crianças em mini coringas, animalescas ainda, e pior ainda, ele criou um trono feito de cadáver humano, para ver o nível de psicopatia que esse novo Batman monstruoso fez. Uma mente totalmente inteligente e uma super força do Batman, fundido com a psicopatia e o senso de humor do Coringa. A próxima versão insana é a versão do Hulk, o Hulk Infernal. Aí você deve estar se perguntando, mas como assim o Hulk ele já foi fundido com o simbionte, já se tornou um vampiro e já se tornou até um zumbi? Agora imagine, curioso, uma criatura metade demônio. Tudo começou na Terra 11.638, onde o Bruce Banner e o Hulk são separados. Como isso aconteceu? Simples. O Bruce Banner da Terra 11.638 é o Mago Supremo da Terra. Ele é o feiticeiro mais poderoso da Terra. E através da magia, ele conseguiu descobrir um feitiço que separou ele do Gigante Esmeralda. E com isso, o Banner baniu o Gigante Esmeralda para o inferno. E como já era de se esperar, o monstro foi corrompido pelas criaturas demoníacas do inferno e assim se tornou o Hulk Infernal, sem nenhuma característica boa ou altruísta do Hulk que nós conhecemos. Agora vamos conhecer a versão insana do Superman. Provavelmente vocês já devem ter conhecido muitas das versões sombrias do Superman, como por exemplo o Superman Cyborg,
ou talvez o Lord Superman, ou até mesmo o Ultraman. Mas com certeza vocês não devem ter ouvido falar do Superman nazista, o Overman. Tudo começou na Terra X, ou também conhecida como Terra 51, onde Krypton estava morrendo, e a nave do Kal-El foi lançada à Terra. Mas ao invés da nave cair no Kansas, a nave caiu no Sudetos, em 1938. E o que estava acontecendo nesse ano? A Primeira Grande Guerra Mundial. Não, você é burro, cara, que loucura. Os nazistas, eles acharam a nave kryptoniana e a criança foi nomeada Karl Kent e foi criada por Adolf Hitler. Quando o ditador viu do que essa criança era capaz, ele rebatizou a criança de Overman. E como já era de se esperar do ser mais forte do universo, o Overman conquistou o mundo todo. Ao invés de ele dar esperança para o povo, ele era o oposto da esperança. Ele derrubava todos aqueles que tinham esperança em derrubar o regime militar nazista. E além de ter um Superman nazista, é óbvio também que ia ter uma Liga da Justiça nazista, que eram nomeados como Novos Richmond. A próxima versão insana é a do Flash, que muitos de nós já conhecemos, o Flash Reverso. Mas eu não estou falando do Homem de Amarelo, mas sim Daniel West. Isso mesmo que vocês ouviram, Daniel West, irmão de Iris West, a esposa do Barry Allen. Tudo começa na Terra Prime, onde os heróis da DC eles são fictícios. Durante uma invasão da cidade pelos gorilas, Daniel é capturado pelos gorilas, mas logo depois ele foi salvo pela galeria de vilões, que tinha outro propósito para salvar aquelas pessoas. Quando ele descobre aquilo, ele tenta fugir, mas ele acaba sofrendo um acidente quando tropeçou num tipo de monotrilho que estava carregada por uma bateria de força de aceleração. E após esse brutal acidente, o corpo dele começa a ser fundido com o metal do monotrilho e ainda foi fundido junto com a bateria de força de aceleração, o que deu a eles poderes de um velocista e um condutor vivo. Em relação aos seus poderes, Daniel ganhou uma armadura que foi fundida pelo monotrilho, ganhando até apêndices de garras super afiadíssimas, e além disso, quando ele foi fundido com a bateria de força de aceleração, ele se tornou um condutor capaz de absorver e dar força de aceleração. Isso o torna ele um velocista muito perigoso e imparável, que já chegou a enfrentar o Flash milhares de vezes. E o velocista Escarlate mal saía vivo dessas batalhas. A próxima versão maligna é a versão do Homem de Ferro, que era também conhecido como Maníaco de Ferro, que muitas vezes ele foi confundido com o Dr. Destino. Tudo começa na Terra 5012. O Tony Stark ele se tornou o Homem de Ferro e lutou ao lado dos Vingadores. Mas com o decorrer do tempo, ocorreu o chamado Guerra de Titanos, onde muitos dos Vingadores deram as suas vidas, inclusive o Capitão América e a Vespa, batalhando contra um escuro super poderoso chamado Titanos. Os Vingadores que foram derrotados foram escravizados no seu planeta. Depois de 5 anos, os Vingadores reservistas salvaram eles, mas por algum motivo, os Vingadores começaram a entrar num confronto um contra o outro, se questionando, e isso estava abalando o Homem de Ferro. Tanto que atingiu ele mentalmente, o tornando ele violento depois de muitas perdas. Isso fez acreditar que o Seu Fantástico, o líder do Quarteto Fantástico, era um déspota, que era responsável por tudo e que ele estava fazendo aquilo porque ele estava faminto de poder. Com isso, o Homem de Ferro ele começa a confrontar o Quarteto Fantástico. Durante esse confronto, o Tocha Humana foi morto depois que ele queimou o rosto do Homem de Ferro. Mas o Homem de Ferro ele foi derrotado.
E o Senhor Fantástico acreditou que para se livrar dele sem matá-lo, ele baniu ele para o universo da Marvel, o universo 616. Quando ele chegou na Terra 616, ele já estava totalmente fora de si. Ele criou uma nova armadura, se tornando o Maníaco de Ferro, e chegou até mesmo a enfrentar os Novos Vingadores. A próxima versão insana do super-herói é o Cabeça de Teia, o nosso querido Homem-Aranha, que ficou conhecido na Terra 5701 como Pestilência. Começou a saga Era do Apocalipse, onde o mutante Apocalipse dominou o mundo. Mas para isso, ele escolheu 4 super-heróis, onde ele sequestrou e o corrompeu. Entre esses super-heróis, o Homem-Aranha foi escolhido. Todo corrompido pelas experiências do mutante mais forte do mundo, o Homem-Aranha ficou conhecido como Pestilência, que vocês podem ver aí pelas imagens que ele possui 6 braços e ainda presas envenenadas. Só para ver o quão o nível assustador desse personagem insano. Agora vamos falar da outra versão do Superman, que muitos conhecem pelo jogo Injustice. Sim, eu estou falando do Superman ditador, que todos sabem a história. O Superman que estava tentando levar o Apocalipse para fora da Terra, percebeu que não era o Apocalipse, mas sim a Lois Lane. O problema é que ele estava sob o efeito de um gás alucinógeno do Coringa. No momento em que o gás acaba, ele vê a sua amada morrendo. E além disso, no momento em que o coração da Lois Lane para, uma bomba que foi implantada pelo palhaço do crime explode. Superman, vendo o horror aquilo, descobre que o palhaço do crime foi o responsável. Quando ele voou direto até um interrogatório em que ele estava junto ao Batman, o Superman ele joga o Coringa pela parede. E quando o palhaço do crime começa a provocá-lo, o Superman, todo enfurecido, dá um socão no seu estômago, atravessando. E com isso ele começa o seu primeiro assassinato no mundo. Esse assassinato o mudou tanto que ele correu direto para o mundo todo, terminando todo tipo de governo, derrubando todos os regimes ditatoriais no mundo todo, para assim criar o seu próprio regime ditatorial e além disso começar uma nova ordem no mundo. E como já era de se esperar, ele ainda revelou sua identidade secreta para o mundo todo, matou alguns membros da Liga da Justiça que se opuseram ao seu regime ditatorial, outros dos vilões que temeram o seu regime se aliaram a ele, revelou a identidade secreta do morcego para o mundo todo, pois nesse momento o Batman era contra o seu regime. E aí, como já era de se esperar, o Batman saiu todo quebrado. E ainda enviou um criminoso para matar o seu melhor amigo, o mordomo Alfred. O Aquaman, que também era contra o seu governo, confrontou o Superman. O Superman ele voou direto para Atlantis para resolver essas coisas com o Aquaman, mas quando ele se recusa, todos os super-heróis junto a ele colocaram Atlantis direto no deserto do Saara. O Aquaman, vendo que não tinha mais escolha, colocou Atlantis nas mãos do Superman. Outra versão maligna do Cabeça de Teia, o Aranha Fantasma. Na verdade, eu não sei dizer se ela realmente é uma versão maligna ou não, mas não deixa de ser assustadora. Aí eu começo essa história com uma pergunta: será que o Homem-Aranha ele se daria bem no mundo em que o tio Ben estaria vivo? A resposta é depende. Porque na Terra 11.638, sim, a mesma Terra do Hulk infernal, Peter Parker salvou o tio Ben do assalto.
Quando ele revela e mostra todos os seus poderes para o tio Ben, juntos eles começam um treinamento, onde o Peter aprendeu a controlar os seus poderes e se tornou o espetacular Aranha. Só que parece que esse Homem-Aranha, ao invés de ele viver só uma vida normal, ele se tornou um herói tão famoso que ele revelou para o mundo quem ele é. Ele se tornou um cientista genial, um bilionário, um playboy e um filantropo. Ele até começou a sua própria empresa, a Tech Park. Num certo momento, o tio Ben e o Aranha trouxeram o Homem-Aranha do universo 616. Mas o fizeram acreditar que trouxeram ele por um simples acidente e se tornaram amigos dele. Mas o que eles realmente queriam era usar os poderes do Homem-Aranha da Terra 616 para drená-los. Com isso, o espetacular Aranha se tornaria um super-herói muito forte a ponto de defender o próprio universo. E não era só do Homem-Aranha 616, mas também de outros aranhas pelo Aranhaverso. No momento em que o Peter descobriu, o espetacular Aranha e ele começam um confronto. Mas durante esse confronto, eles também discutem. Quando o Homem-Aranha consegue convencer o espetacular Aranha, o tio Ben, ele atacou o Homem-Aranha que estava distraído. Ele o ligou à máquina para drenar os seus poderes. Mas o espetacular Aranha, ele interviu. E ao invés de ele só tirar o Peter Parker da Terra 616 da máquina, ele se colocou na máquina e os seus poderes foram drenados a ponto de matá-lo. Só que ele não ficou exatamente morto, mas sim ele ficou em coma. Só que o seu espírito não estava mais no corpo, estava no inferno. E quem estava lá no inferno? O Mago Supremo da Terra 11.638, o Bruce Banner, que também foi para lá durante um confronto com seu alter ego maligno, o Hulk Infernal. Quando ele se encontra com Peter Parker da sua Terra, o Peter Parker se vê que ele está lá para ser punido. Mas o Mago Supremo da Terra dá uma segunda chance para ele. E ele usa um feitiço para trazê-lo de volta. Ah, e vale deixar claro que o Mago Supremo Banner estava em sua forma astral. No momento em que ele usa o feitiço para libertar o Homem-Aranha da Terra 11.638, ele o traz de volta, mas não totalmente humano, pois junto com o seu espírito veio também o espírito de vingança, junto com os poderes dos condenados arrependidos. E o que te lembra, pequeno curioso, esse espírito de vingança? Motoqueiro Fantasma. E como vocês podem ver aí na tela, o Homem-Aranha ele estava fundido junto com o espírito de vingança do Motoqueiro Fantasma, se tornando o Aranha Fantasma. A próxima versão insana é a versão insana do professor Charles Xavier, Cassandra Nova Xavier, que sua primeira aparição foi nessa revista de quadrinhos Novos X-Men e de Extinção. Nessa história, Cassandra Nova é conhecida como um tipo de Mumm-Dry, um tipo de espírito que é igual e oposto da pessoa. Tudo começou no ventre da sua mãe, onde ela estava ao lado de seu irmão Charles Xavier. Mesmo ainda no ventre da sua mãe, Charles percebeu que a sua irmã era uma ameaça. E por prevenção ele matou ela com seus poderes psíquicos. Ela foi declarada morta, mas ela estava viva. Ela sobreviveu e passou as últimas décadas como um tipo de massa de célula que, com o decorrer do tempo, foi criando um corpo para si mesma. E assim ela começou os seus planos para se vingar de seu irmão. Durante uma expedição, ela estava ao lado do sobrinho de Bolivar Trask, Donald Trask III, que o convenceu que os mutantes eram uma ameaça para os seres humanos. Com isso, eles foram até o Monte Mestre. Depois de Trask ativá-lo, Cassandra o matou, mas ela foi impedida pelos X-Men.
Só que o seu plano já tinha sido concluído. Ela enviou os sentinelas para Genosha, e lá ocorreu um massacre de 16 milhões de mutantes. Depois disso, ela deixou de ser capturada pelos X-Men, mas o seu outro objetivo era tentar chegar ao Cerebro, que era tipo uma outra versão do cérebro. Ao confrontar os X-Men e chegar até Cerebro, ela foi impedida pela Emma Frost, que quebrou seu pescoço para fazer com que ela tivesse o matado. Mas na verdade ela tinha transferido a sua mente antes de seu corpo morrer para a mente do Charles Xavier. E com isso ela assumiu o controle do corpo de Charles, sem que os seus alunos percebessem. Ele revelou para o mundo que os X-Men eram na verdade mutantes e que a sua escola era um lar para os mutantes. Depois disso, ela criou um plano para tirar um período de férias no Império Shi'ar, e foi junto com Lilandra. Mas depois de chegarem ao Império Shi'ar, ela usou seus poderes para tomar o controle do Império, e depois disso o destruiu. E a nossa última versão maligna dos super-heróis é a do Cyborg. Tudo começou na Terra Primordial, ou também conhecida como Terra Prime. O Cyborg ele percebeu que ele poderia usar sua telecomunicação para ficar sob a vigilância de todos os super-humanos da Terra. Mais ciente do seu trabalho, ele resolveu criar um sistema secundário, que enquanto ele estivesse patrulhando o mundo e salvando a Terra, o sistema secundário poderia compilar as informações passivamente. E ele nomeou esse software como Grade. Mas com o tempo, esse software começou a evoluir e desenvolveu sua própria rede neural. Mas o mais peculiar nisso é que o seu comportamento começou a ser semelhante a um vírus e a um hacker. E agora, com um software, com sua própria mente, ele roubou as próteses cibernéticas de Cyborg para criar um corpo para si mesmo e se autonomeou Grid. E durante a sua fuga, ele foi se juntar ao Sindicato do Crime para lutarem contra a Liga da Justiça. E esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas foram as 10 versões malignas e insanas dos super-heróis. Óbvio que ainda existem outras, mas aqui eu só pude nomear 10. Mas se vocês gostaram do vídeo, aproveitem para deixar o seu like e se inscrever no canal. Comentem também se vocês querem um outro vídeo falando de outras versões malignas dos super-heróis. Então é isso tudo, curiosos. Valeu e falou!